Estou desempregado. Preciso pagar a pensão alimentícia? Assista esse vídeo até o final que eu vou te contar, tintim por tintim. Eu sou o professor Tiago Caversan e compartilho semanalmente, aqui mesmo no canal, vídeos relacionados à teoria e à prática do direito. Como esse vídeo de hoje, em que eu falo sobre o pagamento de pensão alimentícia por parte de quem está desempregado. E isso já a partir de vários anos de experiência como advogado e também como professor universitário. Se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se aqui embaixo, também clique no sininho, até para ficar sempre a par das novidades que nós trazemos para cá. Hoje eu quero conversar contigo sobre uma situação que costuma ser dúvida aí bastante comum, tanto por parte das pessoas, dos clientes, quanto eventualmente por parte dos próprios advogados. Veja, o cidadão ou a mulher, quem não tem a guarda de filho mais comumente, então nunca foi casado, ou então houve uma separação e a guarda da criança está com o outro genitor ou genitora. Quem está sem a guarda paga pensão alimentícia. Se estiver desempregado, precisa pagar a pensão alimentícia? Como é que isso funciona? E aí então, eu acredito que para a gente começar a pensar sobre isso, vale a gente lembrar que, segundo aí o artigo 229 da Constituição Federal, o artigo 22 do Estatuto da Criança e do Adolescente, depois lá no Código Civil, a partir ali do artigo 1694, 1696, por ali, você vai encontrar um dever de assistência e sustento por parte dos pais em relação aos filhos. Na verdade, isso é um dever recíproco, mas para aquilo que é mais comum e que mais nos importa aqui hoje, dos pais em relação aos filhos, que é solidário, Ambos os genitores têm, e proporcional às necessidades de quem recebe a pensão alimentícia e às possibilidades de quem paga. Tá certo? Agora, de novo, a pessoa paga a pensão, ficou desempregado. E aí, como que fica isso? Veja, se esse dever de pagar alimentos está fixado já em decisão judicial, mesmo que provisória, essa decisão judicial, se já tem decisão judicial deliberando sobre isso, ou então se tem um documento que configura aí um título extrajudicial determinando essa pensão alimentícia, quem está desempregado precisa continuar pagando a pensão alimentícia. Veja, se a pessoa não paga, ou se ela paga a menor, e o credor, representado por quem de direito, propõe uma execução ou um cumprimento de sentença desses alimentos, pode inclusive pedir a prisão do devedor. Se o credor pede a execução, é possível pedir a prisão. Tem uma defesa, A lei fala que é possível apresentar justificativa da impossibilidade de fazer o pagamento. Agora, eu preciso te dizer que é bastante comum que o judiciário seja muito conservador em relação à interpretação dessa palavra impossibilidade. Em geral, é aquilo que é impossível mesmo. Olha, a pessoa está internada na UTI, algo nesse sentido. Está desempregado, também internado na UTI. Eu vou te contar que eu uma vez acompanhei um caso em que o devedor passava por um tratamento diário de câncer, meio período, e o judiciário não acolheu a justificativa dizendo, olha, no outro período aí ele tem que fazer alguma coisa para se manter em dia. Então, é muito arriscado contar com essa justificativa. Tá, mas o devedor ficou desempregado, ele tem alguma outra alternativa? Uma outra alternativa que dá para pensar aí é a revisão do valor da pensão alimentícia. Então, quando depois de fixada a pensão, isso tem fixada judicialmente, depois de fixada a pensão, se sobrevém mudança na necessidade de quem recebe, na possibilidade de quem paga, isso é objeto, isso é fundamento, melhor dizendo, isso é fundamento para o pedido de revisão do valor. Fiquei desempregado, tive aí uma queda dos meus rendimentos, que foi involuntária,
isso implica diminuição da minha possibilidade, tem que ser revisto até que isso eventualmente seja revertido lá no futuro. Eu preciso te alertar também que é necessário que, assim, fique configurado que essa modificação é posterior à data do arbitramento dos alimentos que se paga, que não é uma situação a que se reduziu assim voluntariamente, que é algo que aconteceu independentemente da vontade de quem é devedor. Não foi a pessoa que se reduziu a uma condição de insolvência porque quis, e é necessário também demonstrar aí ao longo do processo que é uma situação com tendência aí de se prolongar, porque tem gente que vai para o seguro-desemprego, antes do seguro-desemprego terminar, consegue se recolocar no mercado, na rescisão recebe valores aí razoavelmente significativos a título de FGTS, esse tipo de coisa que dá para ir mantendo a pensão por um tempo. Então a pessoa pode ter dificuldade de imediatamente conseguir uma revisão, mas não, ela consegue demonstrar que ficou desempregada independentemente da vontade dela, né? Que é uma situação que, assim, o que ela recebeu de acerto já está comprometido, ela já foi inclusive usando para dentro da medida do possível e mantendo a pensão em dia, mas não está conseguindo outro emprego porque o mercado tá complicado, pode precisar evidenciar isso por testemunha, né? Pode pedir audiência de justificação prévia, por exemplo, para demonstrar isso bem demonstrado para o juiz. É possível conseguir essa revisão. O ideal é conseguir a revisão antes de cair em qualquer inadimplência. E veja que vou dizer algo agora que vale tanto para quando já tem judicialmente, quanto para quando não tem judicialmente, que sempre é possível também. Eu sei que há casos em que isso é bastante difícil, mas em tese é sempre possível conversar com quem é representante aí da parte contrária para procurar acomodar os interesses, e, né, mostrando boa vontade, seriedade, lealdade e tudo mais. Olha, vamos aqui de comum acordo reduzir por um tempo, e logo que as coisas melhorarem a gente melhora de novo, esse tipo de coisa. Se o valor da pensão está fixado judicialmente anteriormente, havendo acordo, o cauteloso é pedir que esse acordo seja homologado judicialmente. Até porque essas circunstâncias se envolvem em interesses de incapazes aí, os direitos são indisponíveis, a gente tem intervenção necessária do Ministério Público e tudo mais. Você pode fazer o acordo de maneira privada e depois a pessoa, mesmo tendo assinado, o Ministério Público entende que não vale porque não houve a tramitação toda correta. É então possível conversar, combinar. O ideal é pedir a homologação de acordo judicial. Vou te dar uma última mensagem que eu ouvi já em audiência, né? Que é a pessoa realmente não entender. Olha, eu estou desempregado, estou de fato desempregado. Eu não tenho, porque assim, vamos fazer uma revisão, mas então eu vou ficar isento de pagar a pensão por um tempo? Não, veja, é redução. O juiz vai acabar arbitrando aí quase sempre um percentual do salário mínimo, pelo menos, alguma coisa assim. E aí, de novo, você pode se colocar e falar assim, mas eu não entendo, eu não estou ganhando. Como que o juiz presume qualquer coisa, como que me obriga a pagar? E aí, ouvi uma vez em audiência o juiz conversando com as partes e dizendo o seguinte: olha, o senhor é grande, o senhor é adulto, o senhor consegue fazer alguma correria para dar algum jeito, o senhor faz bico, o senhor sai com tesoura aí, vai cortar grama, vai carpir terreno, o senhor vai servir de servente, de auxiliar de qualquer coisa. Isso está na sua esfera de possibilidade. A criança, se a gente estiver falando de alimentos pagos aí para menores impúberes, né? A criança, nem que ela quiser, ela tem como fazer nada. Está fora da esfera de possibilidade dela. E o outro genitor não pode assumir sozinho aí a responsabilidade, porque é a lei quem diz que esse é um dever que recai sobre ambos os genitores. Então, resumindo bem o que nós dissemos aqui, fiquei desempregado, preciso pagar? Precisa pagar para não correr o risco de ser preso. Se estiver fora da sua possibilidade, você precisa reunir o maior número de elementos possíveis, conversar com seu advogado, ou então procurar a Defensoria Pública, um núcleo de prática jurídica de alguma faculdade, alguma coisa assim, para poder propor uma ação de
revisão de alimentos, tá certo? Eu espero que você tenha gostado, queria te convidar a conversar comigo pelos comentários aqui embaixo, contar para mim de onde é que você me assiste e o que é que você faz, porque foi que esse vídeo te interessou, tá bom? Também queria te convidar a continuar navegando aqui pelo canal, especialmente a partir deste vídeo aqui, em que eu falo sobre revisão da pensão alimentícia. E também queria te convidar de novo, por favor, a se inscrever no canal, a clicar no sininho, dar o seu joinha no vídeo aí, porque isso é muito importante pra gente, tá bom? Muito obrigado, até mais, tchau, tchau.